Boa tarde, Gabriel Mesquita. Tudo bem, cara? Fala, seus mal diagramados. Tá me ouvindo aqui? Tudo certo? Estou ouvindo, claramente. Fala, Renato. Muito obrigado aí pela presença também. Helder, mal diagramados, pessoal, tudo bom? Eu quero, assim, falar um pouco, vou tentar resumir, assim, sobre o meu filme e, de repente, a gente passa o trailer aqui, comenta um pouco mais, pode ser, de repente, Helder? Claro, claro. Eu tô fazendo um documentário, chama Eles Poderiam Estar Vivos. É um filme completamente independente, 100% independente, assim, sem grana nenhuma por trás. Eu comecei a fazer o filme, eu e meu irmão, a gente teve a ideia e eu já trabalho com cinema, então eu fui para o Brasil. Eu não moro no Brasil, mas estava no Brasil agora no começo do ano. E, enfim, comecei a escrever esse projeto, ia fazer um projeto de um escopo um pouco menor. Meu equipamento foi roubado na casa da minha mãe enquanto eu estava aí no Brasil e por outros motivos eu tive que ir para Brasília. E em Brasília eu consegui na abertura lá no Senado, no dia da solenidade de abertura do Memorial das Vítimas da Covid, eu consegui, enfim, fui para lá e consegui falar consegui cobrir o evento e falar com alguns senadores, e aí já falei nesse primeiro dia com a Simone Tebet, com o Randolfo Rodrigues, e aí já comecei a conseguir pegar o contato da cúpula da CPI, passei umas 2 semanas dentro do Senado, indo quase todo dia, indo atrás de alguns senadores e de algumas, enfim, de pegar realmente algumas pinceladas desses políticos que participaram ativamente na CPI. E comecei também a fazer contatos com alguns especialistas, o Fernando Ait, que fez a pesquisa da USP com a Deise Ventura. A gente entrevistou ele para ele explicar para a gente como que foi feita a pesquisa que comprova que o governo Bolsonaro agiu para a imunidade de rebanho. E o Cláudio Maierovitch, da Fiocruz. Fomos conseguindo alguns especialistas que participaram da CPI. Daí fomos para conseguir passar uma semana em São Paulo, entrevistando mais algumas pessoas. Daí entrevistamos o Dimas Covas no Butantã. O Dória ainda era governador, a gente entrevistou o Dória no Palácio, a Luana Araújo. Enfim, alguns nomes muito bons. E aí a gente abriu uma campanha de financiamento coletivo, porque o filme realmente é 100% independente. Assim, não tem nenhum dinheiro, um grande dinheiro, um É aporte que de nem nosso nada por canal trás. aqui, né, cara? É Exatamente. independente total. Depende da boa Exatamente. vontade de quem gosta do trabalho, né? Vocês são grandíssima inspiração para mim, porque na época da CPI eu acordava com o fuso horário daqui de onde eu moro, no Canadá, são 5 horas de diferença. Então eu acordava todos os dias, 5 horas da manhã aqui para acompanhar as sessões da CPI, ficava acompanhando e às vezes eu acompanhava no Meteoro, mas quase sempre acompanhava aqui com vocês também. Não, mas tudo bem. No Meteoro, tudo Enfim, bem. É nosso exatamente. brother, cara. Nosso brother lá de Curitiba, né? E, Inclusive e aí. aí, exatamente daí que eu tive a ideia eu via vocês e o Álvaro, a Ana, fazendo o que podem para, enfim, fazendo o que podem para disseminar a palavra e conscientizar as pessoas e tirar o Bolsonaro. E eu tinha essa ideia eu sei fazer um filme, eu sei como fazer, eu tenho equipamento, tenho os contatos, comecei a ir fazendo, foi crescendo, inicialmente seria uma coisa bem menor, foi crescendo, e hoje em dia já está de um jeito bem legal, mas a gente precisa realmente de um apoio agora para conseguir finalizar esse filme, porque a gente quer finalizar agora realmente as últimas entrevistas que a gente tem para fazer, e vai ser uma grande corrida contra o tempo, porque geralmente para finalizar um filme, lançar e tal, tem filme que é 1 ano, 2 anos, tem filme que é 10 anos, e o nosso a gente quer lançar agora, antes das eleições. Então, assim, até a primeira semana de setembro a gente quer fazer o lançamento, então a gente está lutando contra o relógio mesmo. E de repente a gente passa o trailer aqui um pouco e depois a gente faz um bate-bola aqui. Não, vamos nessa. Vamos ver aqui Massa. então.
Por favor. Aqui, ó. Eles poderiam estar vivos, o trailer. Vamos lá. Tem o Apoia-se aqui também, ó, na tela. Tem um Pra quem Apoia-se. quiser, ó, apoia.se/eles poderiam estar vivos. Quem quiser colaborar com mais esse trabalho independente aí, tá do lado certo da história, né? Digamos assim, que está aí lutando contra esse obscurantismo representado pelo bolsonarismo. Tá dada a dica que eles poderiam estar vivos. Tem financiamento coletivo lá no Apoia-se, como o nosso canal também. Vamos ver aqui, Gabriel, vamos ver, Renato. Irmãos foram assassinados. Eles foram assassinados por uma política governamental de negação da existência de um vírus altamente mortal. A gente tinha tudo. Bastava utilizar isso de maneira correta. Não sabia nem o que era o SUS. Eu liguei para ela e falei, mãe, você tem que melhorar. Tipo, somos só nós duas agora. Tem que deixar de ser um país de maricas. E aí ela foi encontrar meu irmão. Porque, no nosso entendimento, o que está mais salvando no Brasil é a imunidade de rebanho. Eu, por exemplo, não estou vacinado. Eles trabalhavam com a ideia de que a imunidade de rebanho rodaria solto, deixa o brasileiro se expor ao vírus, porque até mais ou menos setembro, outubro, quem tiver que morrer vai morrer, e quem não tiver que morrer não vai morrer. Nunca se falou, não existe imunidade de rebanho por contágio. Geralmente o rebanho morre. Você precisa vacinar para salvar e para dar imunidade. Isso é a base que comprova um crime contra a humanidade, porque ele agiu de forma dolosa, ele agiu de forma intencional para que as pessoas se contaminassem. Então, todo o comportamento do governo, ao longo da gestão da pandemia, é um comportamento psicopático, que não se preocupa com o sofrimento alheio, que não se preocupa com o sofrimento das milhares de famílias que perderam seus entes queridos. Eu estou com Covid. Essa vacina já poderia ter começado a sua aplicação em novembro de 2020. O Brasil poderia, sem dúvida nenhuma, ter sido um dos primeiros países a vacinar. Eu não vou perdoar jamais, de maneira nenhuma, meu pai ter morrido em março de 2021, com 71 anos de idade, sem ter direito a uma dose de vacina no braço. Pressa da vacina não se justifica. Uma tragédia. Nós perdemos quase 380 mil brasileiros, a população de uma grande capital brasileira, dizimada, morta por falta de vacina. Esse é o efeito do negacionismo de Bolsonaro. O presidente carregava uma caixa de hidroxicloroquina que foi mostrada e saudada pelos manifestantes. O que tem que se fazer é que essas pessoas mataram pessoas. Não é uma coisa simples, não é uma coisa simplesmente distribuir um remedinho que, na pior das hipóteses, não faria mal. Fez mal porque deu a sensação de imunidade, deu a sensação de blindagem. De um regime político, de um governo que cultua a morte, convive com a morte, banaliza a morte. Isso é característica dos regimes fascistas. Toda e qualquer vacina está descartada. Toda e qualquer. Se eles tivessem tido o direito de tomar a vacina, eu falo sem medo de errar, eles estariam vivos entre nós. Eles deveriam estar vivos. A minha especialidade é matar. Deixar um pouquinho aqui na tela, né? Para quem quiser ver, ó, o Apoia-se do Eles Poderiam Estar Vivos. Quem quiser ver, quiser colaborar também, tá aqui, ó, na tela, tá? Obrigado. Fica aí a sugestão. Gabriel, é um trabalho denso, né, cara? É um trabalho que lida principalmente com tragédia, com centenas de milhares de mortes, com uma sociopatia do líder do país, não só dele, mas de tantos outros que o apoiaram, prefeitos, governadores, deputados, né? Tivemos gente ali apoiando o presidente na imprensa, apoiando até mesmo na classe médica, né, cara?
uma coisa horrorosa, assim, o que aconteceu durante a pandemia. Então, assim, além de ser um trabalho de fôlego e tem que sair logo, ele é um trabalho que não deve ser tão simples, né? Porque deve, em alguns momentos, te impactar também, pessoalmente. Não é um trabalho fácil de fazer, porque, assim, realmente, a história, a ideia principal do filme, assim, a ideia principal é contar essas histórias desses familiares, contando sobre essas vítimas. E aqui, assim, nessa oportunidade eu vou conseguir fazer um pequeno recorte, mas eu quero contar essas algumas histórias. E entrevistei todos esses políticos e especialistas para irem dando essas pinceladas com... Não vai ser um filme com políticos, especialistas e familiares. Assim, é um filme, a ideia é ser com esses familiares, contando essas histórias, e pinceladas dos especialistas explicando, pinceladas dos políticos botando alguns pontos, só para realmente fazer para fazer algumas marcações bem definidas, assim, de tempo e de relembrar algumas coisas, mas realmente, definitivamente, a parte mais pesada e mais difícil, tanto para começar a fazer, como para achar as pessoas, como para achar quais são os momentos mais importantes, são realmente esses familiares de vítimas, e como foi desse jeito, assim, muito dependente, acabou que foi onde a gente conseguiu ir, onde a gente conseguiu pegar algumas entrevistas, sendo que tem outras histórias também muito chocantes e bizarras, que a gente realmente, por questão de produção, de não conseguir ir fazer a captação, a gente não entrou, pelo menos não entrou ainda, mas a gente quer tentar representar com algum desses personagens que a gente vai representar aqui, tentar representar, não vamos conseguir, né, os 667 mil agora, mas seria a ideia é pegar esse estudo do Fernando Aidt, da Deise Ventura, colocar ele em forma de filme, que as pessoas assistam, entendam, assim, como as coisas foram feitas realmente de forma proposital. E o meu sonho máximo é estar assistindo esse filme lá no Tribunal de Haia, no dia do julgamento do Bolsonaro, e todos nós lá assistindo esse filme e ele sendo julgado pelos crimes contra a humanidade. Ô Renato, aproveitando aqui a sua participação, a sua presença, cara, como que foi aí, né, em Curitiba, a repercussão, né, dessas falas do Bolsonaro, principalmente na Câmara, né, porque deve ter tido, como teve em todo o Brasil, gente que concordava mesmo com aquilo que pregavam ali no governo federal. Foi muito complicado, foi uma luta, né, e foi até surpreendente, às vezes, ver algumas figuras de direita, até mesmo na CPI, se colocando de forma responsável, pelo menos nesse tema. Foi até uma surpresa positiva. Como que foi aí, cara? Foi o que gerou meu primeiro pedido de cassação. Foi no ápice da pandemia, essas declarações do Bolsonaro induzindo as pessoas a se colocarem em risco em ônibus, locais de trabalho, até enfim, porque em tese a cloroquina daria, né, um jeito na situação ali, e os pastores aqui, como a base bolsonarista, 77% da população curitibana, do eleitorado, votou no Bolsonaro. Então estão inclinados a isso, a compreender, entender, seguir, né? E a bancada evangélica trouxe para a Câmara dos Vereadores isso que foi o mais absurdo de tudo. Trouxe médicos mentirosos, dizendo que estavam cuidando de mais de 15 mil, 20 mil, 30 mil funcionários de uma empresa e que nenhum desenvolveu caso grave ou mesmo veio a falecer por conta da ivermectina. Isso, aliado à subnotificação, que aqui aconteceu subnotificação como no país todo, né? Foi um grande desastre. E o sistema penitenciário, que fica na região metropolitana, o maior complexo de penitenciários do país, do Paraná, que fica aqui em Piraquara, na região metropolitana, e eu tive a oportunidade de visitar, eu ouvi dos detentos, mas também da própria equipe de saúde, que todos eles, quando tinha um caso de risco, de possibilidade de que a pessoa tivesse contaminada, eles colocavam no meio dos outros
para fazer o tal do rebanho, ou seja, eles contaminavam as pessoas. E isso foi admitido pela equipe de saúde da Penitenciária Estadual do Paraná 1, lá em Piraquara. Foi dito para nós, está no relatório. Eles contaminaram todos os presos para que não existisse, porque senão eles não, segundo eles, não teriam celas suficientes para isolamento dos presos. Então a saída era contaminar todos do modo mais rápido para ver quem morreu, morreu, quem viveu, viveu. Violento. Criminoso. Uma prática mengeliana, né? Nós tivemos médicos aqui no Brasil fazendo, né? Às vezes de Joseph Mengele aqui no Brasil. Tratamentos experimentais. E sempre, né? Olha só a coincidência. Tratamentos experimentais, na maior parte das vezes, com pessoas pobres, com pessoas negras, com pessoas que compõem minorias, né? Aqui no Brasil. Coisa, né? E ainda tivemos aquela história da Prevent Senior também, dando tratamento ali para os idosos de qualquer maneira. A gente vai esquecendo, porque também os absurdos aqui no país, eles se empilham, né, um em cima do outro, e alguns vão ficando para trás. Mas a pandemia talvez esteja aí entre os acontecimentos que mais ocasionaram absurdos na história recente desse país. A CPI mostrou muito deles. A pessoa fala, mas não deu nada a CPI. Gente, eu discordo completamente. Também. A percepção positiva que a população tinha do Bolsonaro foi muito afetada por conta da CPI, sim. E os crimes que são apurados numa CPI, eles levam um tempo, tá? Até porque aqui ninguém que é lavajatista. Aquilo que foi apurado na CPI, manda prender logo depois que acabar a CPI. Não, gente, não é assim que funciona. As pessoas têm o direito da defesa, independente da escrotidão que elas representem. Eventualmente, algumas pessoas muito poderosas vão se safar. Isso faz parte também, né, de um sistema corrupto como o nosso. Tem a parte do PGR, né? Tem a parte do PGR que ele não faz, que é o importante, né, nessa questão também. Mas dizer que não deu em nada, eu discordo completamente, cara. Acho que a percepção positiva que se tinha do Bolsonaro e do bolsonarismo diminuiu bastante, muito, durante a época da CPI. Estamos vendo agora as pesquisas. Assim, no documentário mesmo também, porque acabou que esse monumento é lá dentro do Senado, num segundo andar, é um lugar que pouquíssima gente passa. No final das contas, não ficou uma coisa que tem um simbolismo tão grande assim também, esse monumento às vítimas da Covid. Mas, de qualquer maneira, esse nosso projeto começou, o dia que a gente começou foi o dia que eles estavam abrindo esse monumento, que era literalmente a coisa física, assim, de encerramento da CPI, né? O físico mesmo de encerramento da CPI virou o relatório, 2 volumes de livro, e essas pedras de mármore lá. Essa é a representação física do que foi a CPI. E foi, enfim, ela que deu esse gás para a gente fazer esse registro que a gente está fazendo. Então, com certeza a CPI deu em muita coisa, e não só para os grandes cracudos de CPI, né, como a gente, mas na percepção geral, assim, com certeza trouxe muita atenção para as pessoas, com certeza. E foi um tema tão absurdo. Eu não sei se tem algum exemplo aí de Curitiba, mas teve o tal de Dr. Wong, que defendia medicamentos como cloroquina, e ivermectina, morreu de Covid. Tivemos o senador também, o Harold de Oliveira, que é dono de um grupo evangélico do Rio, né? A MK Music. A esposa dele é dona da MK Music, Velise de Oliveira. Eu trabalhei quando trabalhava com música, eu tive ali contato com eles. Ele também, dentro de um site do grupo MK, defendia que até tomar sol era o suficiente para você eliminar a Covid, e ele morreu de Covid. Tá? Então, assim, tivemos ainda por cima essa questão. Aqui teve o pai de um vereador daqui da Câmara, que é também deputado, Lepevô, e ele morreu, o pai dele, porque já era um pouco mais velho, acreditou na ivermectina, tomou seguidas vezes, diariamente, e teve uma zica ali né? Morreu. Foda, né? Teve o vereador de Uberlândia, até um brother falou de Uberlândia aqui, Charles, com T, né? Charles Santos,
que era bolsonarista de primeira hora, defendia ivermectina, cloroquina, tratamento preventivo, não sei mais o que, solda, inalação de solda, aplicação de ozônio retal, tudo aquela loucura que foi veiculada aí pelos bolsonaristas, morreu também. Morreu. Os caras foram vítimas daquela história, né? Daquele combo de maluquices que eles ajudaram a criar e a disseminar. Foi uma loucura aquele período. A gente vai esquecendo, óbvio. É normal até do ser humano, não é só uma coisa da realidade da sociedade brasileira. A gente vai esquecendo. Só que, cara, a gente passou por um período, assim, excepcionalmente ruim naqueles 2 anos. Praticamente não saímos. A pandemia existe, a Covid está aí, tá tendo muito caso no momento, mas aquele período mais crítico, né, ele foi cercado desse tipo de absurdos, que alguns deles serão retratados aí no documentário do Gabriel. Não, foi uma coisa, um experimento bizarro, e ainda mais eu estando aqui eu moro fora do Brasil, e eu acho que por isso, consigo ter uma visão, enxergar o Brasil, tanto com a visão com a informação de quem está dentro e tal, mas também essa percepção que o mundo tem de fora do Brasil. E é muito, realmente, eu tenho um vídeo que eu ainda quero fazer, um react com alguns amigos gringos, que é quando eu mostro as coisas que o Bolsonaro fala, boto uma legenda, ou explico, e as pessoas realmente só acreditam vendo. Assim, esse trailer mesmo, eu quero colocar, porque pessoas no Brasil até assistiram, mas para as pessoas relembrarem cada absurdo que foi enfim, tentou ser implantado, né? Assim, que fique registrado, né, Gabriel? Que fique registrado num filme aí pra posteridade, pra gente que vier depois, pra gente mesmo, né, refrescar a nossa memória ali e não esquecer jamais essa passagem tristíssima, assim, da nossa história, que ainda, dependendo da pessoa que estava envolvida, a pessoa agiu com dolo mesmo para que o cidadão morresse, tá ligado? Que o cidadão fosse levado à morte em prol de uma agenda política. Não, realmente foram várias experiências mengelianas pelo Brasil todo, né? Assim, porque a gente os contatos que a gente tem das associações de vítimas, algumas diferentes associações de vítimas, as pessoas dando os relatos, os mais diferentes relatos assim, o da Prevent Senior é mais escandaloso porque assim, ficou mais exposto ainda, né? Mas alguns outros planos de saúde também, que também ficaram mandando kits e continuam mandando kits. E, né, realmente foi uma coisa muito surreal mesmo, surreal. E assim, o que a gente precisa mesmo agora, que eu queria tentar pedir esse apoio de vocês, quem estiver aqui assistindo e quem puder espalhar, a gente precisa de um velho da van do bem. A gente precisa de achar alguém que enfim... o nosso Apoia-se está aberto, continua aberto, a gente agradece muito, já tem mais de 350 pessoas doando, e cada um doa o que pode, mas também se tiver algum velho da van do bem assistindo, se tiver alguém, algum Felipe Neto, sei lá, alguém que tenha muito dinheiro, alguém que seja influente. Ou se também, né, cara, todo mundo se unir aqui, todo mundo dá um pouquinho, né, já resolve a situação também. Por favor, e aí, assim, mais uma vez, o link do Apoia-se é o apoia.se/eles poderiam estar vivos, e faça lá sua doação. A gente tem assim, não é aquela coisa muito de dar prêmios e brindes por cada doação. O grande projeto, né, gente? Exatamente. A grande coisa é fazer o projeto acontecer. O que vocês recebem em troca é o conteúdo, né? É o conteúdo que está sendo produzido. Um filme não é fácil de fazer, cara. É uma coisa complicada, é uma coisa que leva tempo. Então já tá bastante óbvio aí, entendeu? Deixa eu ler aqui as mensagens da galera. O trailer merece um prêmio, né? Só o trailer merece um prêmio. O trailer tá maravilhoso. O Lucas Mesquita aqui manda: Helder, o Anthony Wong pode ser considerado suicídio? Talvez, cara, talvez, né? Ai, meu Deus do céu. Lucas Mesquita. Os caras se colocaram, né, numa situação ali que eles escolheram. No caso, aí tem gente que era médica. Leila Matos: eu sempre apoiei o Renato Freitas no Twitter e comprei várias brigas
com o Bolsonarista por ele. Renato, segue eu no Twitter, ó, a Leila Massa. Aprender a mexer nesse bagulho, eu tenho dificuldade com esse tal de Twitter. Não, nem vai, mano, é muita treta, é muita treta. Não, é muita treta, é muita baixaria, nem aprende. Vai só na manha, não vale a pena perder tempo lá, não. O Mundo Segundo uma Sagitariana. Renato Freire, vereador, é mestre em Direito, pesquisador, especialista em segurança pública e sistemas prisionais. Aqui também, o vereador Pastor Ezequias Barros, vereadora PM do Paraná, Sargento Tânia Guerreira, chegaram a fazer propaganda de cloroquina e ivermectina durante sessões plenárias na Câmara de Curitiba. Tá aí, né? Os absurdos que às vezes a gente vai também esquecendo, vai deixando para trás, mas tudo isso aconteceu durante a pandemia. Mônica Souza, já apoiei. Gabriel, parabéns pelo trabalho. Este deveria ter sido feito pela imprensa mainstream, mas não foi. Mas até que a imprensa mainstream, tão criticada aqui por esse canal e pelos seus seguidores, teve, né, a participação positiva ali em fazer o consórcio para que a gente não ficasse sem dados e tudo mais. Tem, claro, né, as críticas que a gente faz aqui direto para a imprensa mainstream, mas quando acerta a gente tem que reconhecer também. E tem que ser justo sempre aqui, cara. Henrique MF, Gabriel, parabéns pelo trabalho necessário. Guilherme Caldas, não pode haver perdão nem esquecimento para esses canalhas negacionistas. Pedro Castelo, Mandarino, parabéns ao Galãs Fez e todos que batalham essa pandemia. Foi dor para o país e não devemos deixar passar isso na eleição de forma alguma. A gente não pode esquecer, cara, não pode esquecer. Muito obrigado, Galãs, por terem trazido o Renato Freitas, vereador. Ele sofre muitas ameaças, precisa do nosso apoio e nossa proteção. Renato é um dos melhores vereadores de Curitiba. Já teve aqui novamente, cara, a mensagem aqui do Mundo Segundo uma Sagitariana, Observatório Covid-19 BR. Essa história precisa ser contada, tá certo? Aqui, ó. Pessoal falando com conhecimento de causa, né? Além de tudo, o Sérgio Hoff, meu amigão, sindical influencer, Dali Gabriel Mesquita, a próxima visita vai ser no meu canal, hein, mano? Já escalou, velho. Já escalou. Bora fazer uma esgrima gaúcha lá no... Esgrima crioula, cara. Esgrima crioula. Esgrima crioula, luta gaúcha, cara, com paninho e uma faquinha, né? É uma luta tradicional gaúcha. Meus amigos Gabriel e Renato, pô, obrigado por participarem da live aqui hoje. O Bezzi tá ali com, assim, uma porrada de tarefas para tocar do canal e tem se ausentado nos últimos dias aqui. Mas vocês fizeram companhia para mim e são mais bonitos que o Bezzi também, muito mais legais que ele, entendeu? Valeu, meu querido. Muito obrigado, Mal Diagramados. Muito obrigado, vereador Renato. Obrigado mesmo pelo seu trabalho e por estar aqui trocando essa ideia. Valeu. É nóis, Aldeia. Tamo junto, Gabriel. Quero fazer o lançamento do teu doc aqui, mano. Vamos trocar ideia aqui. Bora. Eu vou estar no Brasil aí para fazer o lançamento em agosto, setembro. Valeu. Pô, demorou. Depois se vocês permitirem, eu passo contato um pro outro aí. Claro. Aí vocês trocam ideia. Perfeito. Obrigadão, Helder. Valeu, Mal Diagramados. Dedo no like. Dedo no like, compartilhe. Valeu, galera. Voltamos amanhã. Tem vídeo à noite aí sobre o caso do Dom e do Bruno. Não passarão.